Desvendando a Engenharia Estrutural com o professor Dr. Roberto Vasconcelos Pinheiro. Com o apoio do CREA Mato Grosso e das escolas QI Pós-Graduação e IBEC. Olá pessoal, estamos aqui novamente para mais um episódio de Engenharia Estrutural, intitulado de Desvendando a Engenharia Estrutural, e vamos falar nesse episódio especificamente sobre detalhamento de armadura transversal, ou seja, detalhamento dos estribos, tá certo, pessoal? Mais uma vez, eu quero agradecer a participação de todos, por estarem inscritos no canal, isso ajuda a impulsionar o canal, né? Passem sempre que possível, né? O link para outros amigos, outros colegas, para que eles possam também acessar e assistir estes podcasts nossos, tá bom? Isso é legal porque a gente acaba disseminando um pouquinho do que a gente aprendeu ao longo da vida para os demais colegas e amigos, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Falando um pouquinho sobre a armadura transversal, né, tudo aquilo que foi comentado no episódio passado, né, sobre durabilidade, aqueles itens todos, vale a mesma coisa para cá, tá? Então é fundamental, e aqui tem um detalhe, né, pessoal? Só voltando um pouquinho de durabilidade, aqui tem um detalhe, o estribo é a armadura mais externa da minha viga. Então, todo aquele cobrimento, aquele cuidado que eu tenho que ter da dimensão mínima do cobrimento, da qualidade do concreto do cobrimento, né? Nós comentamos já anteriormente, é esse concreto com essa qualidade que vai dar o cobrimento à minha armadura. A primeira armadura em contato com o ambiente que possa vir a ter são os estribos. Então, por isso, eu tenho que tomar esse cuidado, né, ao elaborar esse concreto e a manter esse cobrimento mínimo usando os espaçadores, tanto do fundo da viga quanto os espaçadores laterais da viga, e assim como o concreto que vai na face superior da minha viga também. Todo nessas quatro faces, né, superior, inferior e as duas laterais, esse cobrimento deve ser respeitado com base na classe de agressividade ambiental, na qual a sua estrutura estará inserida, ok, pessoal? Então, todo aquele cuidado vale também para os estribos. Nesse primeiro slide, vocês podem ver algumas formas de estribos, tá certo? Geralmente, estribos e vigas, as vigas mais comuns do edifício, a gente faz estribos com 2 ramos, né? Porque as vigas aí não ultrapassam aí 30 centímetros, raramente ultrapassa, a não ser umas vigas de transição, ou uma viga com vão muito grande, onde você não tem uma altura, né, grande para você colocar, você tem que alargar um pouco a sua viga para poder fazer a locação ideal para suas barras longitudinais, respeitando todo aquele espaçamento que foi comentado no episódio anterior, né? Espaçamento horizontal entre as barras, espaçamento vertical e por aí vai, tá? Mas é comum, o mais comum é você usar estribo de 2 ramos, mas também nada impede você usar estribos com 3 ramos ou 4 ramos, né? Eu estou mostrando aí para vocês nesse slide o de 2 e o de 4, tá? Mas é comum também, pode ser usado o de 3, tá certo? Menos comum, mas pode ser usado de 3, tá bom? Então veja, pessoal, na parte de baixo, nessa figurinha de baixo, o diâmetro dos estribos, segundo a norma 6118, é dado como, no mínimo, 5 milímetros, né? E no máximo, o BW sobre 10. Ou seja, se eu estiver utilizando uma viga com 20 centímetros de largura, né? O meu estribo não pode ser maior do que 2 centímetros, ou seja, 20 milímetros, né? Isso, na verdade, é muito raro acontecer, né? Geralmente, a gente tem vigas comuns aí, estribos aí com no máximo aí 8 milímetros. Quando eu tenho uma carga concentrada muito alta, aplicada, aí eu preciso muitas vezes usar estribos, né? Ou com mais ramos, de 4 ramos, por exemplo, ou com uma bitola maior, chegando até 10 milímetros, meia polegada. Geralmente isso acontece em vigas de transição, né? Com cargas concentradas, com valores elevados aplicados sobre essa viga. Não é o comum. O comum é barras aí de 5 ou 6,3 como diâmetro dos estribos, ok, pessoal? Bem, um outro cuidado que a gente tem que ter é o espaçamento entre os ramos do estribo, né? E nesse slide aí vocês podem ver o seguinte, pessoal. Quando eu tenho 2 condições, né? Que essas 2 condições ela é baseada no esforço cortante solicitante. Então veja o que a norma traz para a gente. Quando eu tenho um VSD, ou seja, meu esforço cortante solicitante, valor de projeto, for menor ou igual a 20% do valor resistente, do VRD2, tá? Eu posso usar aí o espaçamento entre os ramos dos estribos, isso aqui é um espaçamento transversal, tá? Medido na largura do BW, né? Eu posso ter até 800 milímetros, que seja, é o valor da altura útil, mas limitado a 800 milímetros, tá certo? Ou seja, é um espaçamento bastante elevado. Mas quando eu tenho um esforço cortante solicitante maior do que 20% do resistente, o que é o mais comum, né?
eu não posso ultrapassar essa distância entre os ramos do estribo, não pode ultrapassar 60% da altura útil. Tá? A altura útil geralmente é a altura da peça menos 4 centímetros, 3,5, 4, 4,5, tá? Então essa é a altura útil da minha peça. Eu só posso usar no máximo 60% disso, limitado ainda a 35 centímetros, tá certo? É o que geralmente vai acontecer. Então, quando você tem uma viga de 40, maior do que 40 centímetros de largura de BW, quase sempre será necessário você usar 3 ou estribos com 3 ramos ou estribos com 4 ramos, tá certo? Mas geralmente menor do que 35 centímetros, 40, você geralmente passa, segundo a normatização, né, a 6118, passa estribos com 2 ramos, tá bom? Então fica a dica aí para vocês quando usar 2 ou quando usar 3 ou 4 centímetros. Então, geralmente acima de 40 centímetros, você vai precisar usar 3 ou 4 ramos de estribos. Abaixo desse valor, você vai usar geralmente 2 ramos. Tá certo, pessoal? Mais um detalhe para você da armadura. Espaçamento dos ramos verticais do meu estribo, nós comentamos, né? No slide anterior eu falei sobre o diâmetro mínimo que eu tenho que usar para o meu estribo e também as possibilidades de usar 2, 3 ou 4 ramos para combater o esforço cortante. Ok, pessoal? Mais uma situação interessante agora é o espaçamento longitudinal desses estribos. Então, veja, quando eu falo do espaçamento entre os ramos, eu estou falando de espaçamento transversal, medido na direção do BW. Quando eu falo de espaçamento máximo longitudinal, eu estou medindo ao longo do eixo da minha viga, conforme está neste slide para vocês verem. Olha que interessante, né? Eu tenho ali na figurinha direita, eu tenho o valor S, é este S que está nessas duas fórmulas acima desses slides, tá bom? E a gente pode perceber uma coisa interessante, pessoal, nessa figura que eu consegui na internet, que os estribos perto dos apoios, né, são mais próximos, né? O que a gente já sabe, na verdade, né? Mas aqui eu estou vendo um exemplo bem prático. Ou seja, na região que eu tenho mais força cortante, ou eu tenho estribos com o mesmo espaçamento e diâmetros maiores, ou eu mantenho o espaçamento, né, ou eu reduzo o espaçamento e mantenho o mesmo diâmetro, tá certo? Como a gente pode ver nesse detalhamento aí. Então, eu tenho que tomar cuidado com os espaçamentos longitudinais. O que é espaçamento longitudinal, pessoal? Ele, na verdade, ele tem um cuidado com a minha peça para que em cada biela gerada na minha peça, né, ou seja, aquela diagonal inclinada que liga o bando superior à armadura tracionada, para que essa biela tenha pelo menos um estribo costurando essa biela para evitar esta ruptura, tá? Então, é com essa ideia, como eu já comentei lá, quando nós falamos sobre tensões tangenciais, então essa armadura, esse estribo precisa ter, em cada biela, precisa ter um estribo para costurar essa biela de compressão e evitar a ruína, né, por esmagamento dessa biela, tá certo? Então, veja, pessoal, quais são as condições? Quando eu tenho um esforço solicitante de projeto inferior a 0,67 VRD2, o meu espaçamento máximo tem que ser igual a 0,6 vezes a altura útil, não superior a 30 centímetros. Mas quando eu tenho um esforço cortante solicitante maior do que 0,67 do valor do esforço cortante existente, eu tenho que limitar o meu espaçamento longitudinal entre estribos a 30% da altura útil e não superior a 20 centímetros. Ok, pessoal? Então eu tenho que tomar cuidado. Quando eu vou posicionar meu estribo no sentido longitudinal, tomar cuidado com esses dois valores. E quando eu vou posicionar meu estribo, a distância entre os ramos do estribo, ou seja, definir quantos ramos eu vou ter, 2, 3 ou 4, né? Por exemplo, ou até mais, se for necessário, que é mais raro, eu tenho que tomar cuidado com aqueles critérios apresentados no slide anterior. Ok, pessoal? Então, esse aqui é muito importante respeitar este espaçamento horizontal, ou seja, no eixo da peça, longitudinal, melhor dizendo, entre estribos, tá certo? Porque ele é importante para costurar, como eu disse, as bielas de compressão. Ok, pessoal? Bem, então, pessoal, o que nós temos para falar dos estribos, detalhamento dos estribos, o básico é isso. Agora, eu vou fazer alguns comentários de algumas modificações nos estribos que vocês podem fazer, que pode gerar economia. Não é comum, mas pode gerar economia, tá certo? Por exemplo, sempre que você tiver, vamos pensar numa viga biapoiada, ou que num edifício, numa obra
3D é mais difícil, né? Quando eu tenho na zona superior na face superior da minha viga, somente compressão, né? Ou seja, eu estou com a minha viga com articulação à esquerda e articulação ao apoio da direita. Se isso, em algum caso, que você tiver essa situação, vocês podem utilizar o estribo apenas com 3 pernas, ou seja, as duas verticais são os ramos que de fato trabalham a tração e servem para costurar a minha biela de compressão, como já foi dito, e também precisa ter uma parte horizontal na face inferior dessa viga, ou seja, na face tracionada dessa viga. Então, sempre na barra tracionada, eu preciso ter um trecho horizontal do meu estribo unindo os dois ramos verticais, tá certo? E esses 2 ramos verticais devem estar ancorados na armadura superior, na zona de compressão. Ok, pessoal? Então, muito cuidado. Eu tenho sempre na zona de tração da minha viga, nesse caso de viga isostática, onde eu estou considerando a face inferior tracionada. Nesta face inferior, o meu estribo precisa conter o trecho horizontal unindo os 2 ramos verticais. Então, por exemplo, em vigas pré-moldadas, aonde eu tenho geralmente vigas isostáticas, não significa que eu não possa ter viga pré-moldada contínua, tá? Quando se faz um estudo com concretagem do segundo estágio, eu posso ter armadura, provocar uma emenda das vigas das armaduras isostáticas, tornando uma viga contínua, uma viga com momento negativo, tá bom? Mas nas vigas comuns, eu posso utilizar deste artifício. Com isso, eu economizo um pouco de estribo, né? Ou seja, eu posso suprimir o ramo horizontal superior do meu estribo, que vai estar na zona de compressão, e montar um estribo apenas com 3 partes, 2 verticais e uma horizontal, desde que a parte horizontal esteja posicionada na armadura tracionada. Tá certo, pessoal? Então, fica uma dica para vocês. Quem quiser fazer o estribo um pouquinho mais econômico, economizando um trecho horizontal do seu estribo, você pode fazer dessa maneira nas peças aonde você tem, por exemplo, na zona de compressão. Então, sempre na zona de compressão, você pode retirar esse trecho horizontal. Agora, pessoal, quando você tem uma peça onde você pode ter inversão de esforços, né? Hora traciona embaixo, hora traciona em cima, não tem como fazer isso. Então, você precisa ter, de fato, o seu estribo com os 4 ramos, 2 horizontais e 2 verticais. Então, pessoal, fica a dica para vocês. E aqui, de fato, agora nós vamos finalizando esse episódio no que diz respeito ao detalhamento de armaduras transversais, ou seja, detalhamento dos meus estribos, tá certo, pessoal? Vão lá, curtem, né? Dê um joinha, dê uma força para a gente no nosso canal. Ok, pessoal? Um grande abraço e até a próxima.